uma direção do Senhor para as nossas vidas hoje. Primeiro Samuel capítulo 4, nós vamos ler os versos 21 e 22, que diz: Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha trazer diretrizes sobre nossas vidas. Como eu creio, Senhor, em meu coração, e por isso eu falo, eu sei que o Senhor está trabalhando para trazer o santo temor sobre nossas vidas. Eu sei que o Senhor está trabalhando para tocar os nossos corações para uma atitude de reverência, uma atitude, Senhor, de quebrantamento genuíno, uma atitude, Senhor, onde é tirado de nós toda soberba, arrogância, prepotência. Nossas vidas precisam ser um lugar de glória ao Senhor. E esse lugar, Senhor, é um lugar que precisa ser um lugar de quebrantamento, um lugar de reverência, um lugar de adoração genuína. Então, abra mais uma vez a nossa mente a respeito disso e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem hoje é quando não protegemos a glória de Deus. Quando não protegemos a glória de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento. Um tempo onde a glória do Senhor tem se manifestado. Um tempo onde a presença de Deus tem vindo sobre nós, tem nos atingido. E a presença do Senhor, ela só fica onde existe temor. A presença do Senhor só permanece onde existe reverência. Então o ambiente de avivamento, ele jamais se dará por meio de pessoas irreverentes. Ele jamais se dará por meio de pessoas que não aprendem a proteger a glória de Deus. É necessário proteger a glória de Deus, porque a glória de Deus não fica onde não há proteção. A glória de Deus não permanece em um lugar onde ela não é reverenciada, onde ela não é tratada da maneira que deve ser. E muitos prejuízos são desencadeados quando nós não protegemos a glória do Senhor. Quando a glória de Deus se vai, se estabelece um ambiente de maldição, um ambiente de morte, um ambiente de tristeza, de angústia. E para que isso não aconteça em nossas vidas, nós precisamos aprender atitudes que protegem a glória de Deus. Eu quero trazer para vocês 3 episódios bíblicos que eu tenho pregado para vocês algumas vezes. Talvez hoje seja a 4ª vez que nós vamos falar sobre estes 3 aspectos, que de formas diferentes nós vivemos retornando a Ele. E creio que porque temos retornado a Ele, nós temos aprendido uma vida de reverência e por isso também nós temos mantido um ambiente de avivamento. Mas pessoas novas vão chegando, nós sabemos que nossas atitudes, algumas vezes elas têm algum prazo de validade, nós precisamos ser vacinados continuamente para podermos seguir o caminho correto, nas diretrizes que o Senhor traz para as nossas vidas. Então tem 3 episódios bíblicos que apresentam para nós uma vacina para que nós não venhamos ser irreverentes, para que nós não venhamos estar numa atitude negativa diante da glória do Senhor. O primeiro exemplo, o primeiro episódio bíblico é o episódio de Nadab e Abiú. Eles são um exemplo de pessoas que não protegeram a glória de Deus. E por isso Deus não tolerou a irreverência. Deus não tolerou o que a própria Bíblia chama de pecado de Nadab e Abiú. O texto bíblico diz que saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E isso aconteceu porque isso está de acordo com um padrão de santidade e de justiça de Deus. Nós sabemos que Nadab e Abiú estavam na linhagem sacerdotal, eram filhos de Arão, e eles tinham sido preparados para ministrarem diante de Deus, mas num devido momento eles agem com irreverência. E Deus não tolera a irreverência. Deus não tolera a falta de respeito com a sua glória. Deus não tolera que nós tornemos comum aquilo que é santo.
Nós não podemos estar aqui e achar que seja comum estar aqui. Não é comum. Estar aqui é sobrenatural. As coisas que acontecem aqui são sobrenaturais. Essa palavra que nós recebemos, ministramos, que nós olhamos aqui, é algo sobrenatural. Não é algo comum. Mas muitos têm tratado do comum. Muitos têm entrado pela linha da religiosidade, como nós tratamos no domingo aqui, e têm tratado as coisas de Deus como comum. Essas pessoas têm sido irreverentes. Então, frequentemente, o Antigo Testamento exorta que ninguém pode se aproximar de Deus inadequadamente. Como você está se apresentando diante de Deus? Como você está se colocando diante do Senhor? Como tem sido genuinamente o seu posicionamento diante dele? Tem muitas pessoas, a exemplo de Nadab e Abiú, que dizem, não, qualquer coisa está bom. Mas qualquer coisa não está bom diante de Deus. Deus quer te levar para lugares mais altos, Deus quer te levar para lugares melhores, Deus quer te levar para um lugar de profundidade com Ele. E isso exige reverência. Isso exige respeito. Fala para o Senhor, respeito. Esses dois sacerdotes, eles brincam com a santidade de Deus. E o que eles fazem? Eles trazem um certo tipo de fogo, que a Bíblia chama de fogo estranho. E quando eles fazem isso, Deus fala através de Moisés. Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Eu entendo que Deus conectou essa mensagem ao meu coração para essa semana, e na semana que vem nós temos uma outra palavra, porque hoje nós vamos falar como nós perdemos a glória de Deus. E na semana que vem nós vamos falar como que nós atraímos a glória de Deus. Hoje nós estamos vendo pessoas que não protegeram a glória de Deus e mandou a glória embora. Então você pode perder um ambiente de avivamento. Você pode perder um momento da história de Deus para a sua igreja e você pode ficar de fora, você pode até morrer. E eu entendo que Deus trouxe essa realidade para as nossas vidas baseado em algo que eu terminei a celebração passada, a quarta power passada, onde Deus me impulsionou a dizer, tome cuidado. Quem se lembra? Alguém aqui se lembra? E o que eu disse da parte de Deus naquele momento? Não estava em mim, não estava conectado, não estava na mensagem, mas Deus me mostrou, Deus me fez falar por 3 ou 4 vezes. Tome cuidado com a sua irreverência, porque Deus vai revelar a glória dele também por meio de situações difíceis. Como assim? Mais ou menos como essa. Mais ou menos como essa. Que tem pessoas que estão lidando com o mundo sobrenatural, que estão lidando com as coisas de Deus de alguma forma, mas têm tratado isso displicentemente, têm tratado isso de uma forma corriqueira, achando que Deus é qualquer coisa, achando que vir aqui é apenas um momento de comunidade, de pessoas que se encontram. Mas isso não é verdade. Nós estamos lidando com o mundo espiritual, e o mundo espiritual é uma grande batalha. Por isso nós não podemos ficar pensando que Deus vai nos permitir tratar o seu reino, tratar a sua santidade, tratar os seus propósitos de forma leviana. Deus não vai aceitar isso. Cada situação que nós estivermos fazendo fora do plano de Deus, nós conhecemos a palavra, nós seremos cobrados disso. Deus é um Deus tolerante. Deus é um Deus que nos dá tempo. Mas uma hora a conta chega, viu? Você uma hora na borra do olho dele, fala, velho, um dia a conta chega. Um dia Deus mostra a verdade, o que serve e o que não serve. Um dia Deus desmascara os enganadores, os falsificadores. Não adianta querer mentir diante de Deus. Você se lembra de Ananias e Safira, aonde os apóstolos dizem, por que vocês combinaram no coração de mentir para o Espírito Santo? Por que vocês fizeram isso? Então, queridos, esses homens, eles haviam sido preparados para o ambiente de santidade, para ministrarem diante de Deus, para serem representação da santidade, da pureza, do genuíno. Mas agora eles vão e pegam o fogo impuro, eles vão e pegam o fogo profano, eles vão e pegam o fogo estranho para apresentar diante do Senhor. E isso não é aceito. E aqui há uma verdade que muita gente tenta ignorar, que é a verdade de que Deus também é glorificado através das situações de justiça. Deus é glorificado em situações de justiça. Sabe, querido, sinceramente, às vezes eu olho para algumas coisas, eu olho para alguns resultados,
não são resultados humanamente bons, mas eu digo glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque é o resultado da vida que você tem procurado. E nada ficará impune. Nada ficará impune. Então, tipo, alguém que está falando mal, que está caluniando, que está intrigando contra Deus, que está se posicionando, que rejeita, que age soberbamente, que traz escárnio, e aí ela se lasca. Eu vou dizer, meu Deus, misericórdia, não, eu vou dizer glória a Deus. E é sobre essas coisas que nós estamos tratando hoje. Porque pessoas que afastam a glória de Deus pagarão um preço alto por isso. E um dos preços é a morte. Que pode não ser a morte física instantaneamente, mas é a morte espiritual. E o preço é caro do afastamento de Deus. Então, queridos, quando Deus está manifestando a sua justiça, nós precisamos aprender a dizer glória a Deus por isso. Ele é glorificado através da adoração sincera e genuína de seu povo, mas também é glorificado ao derramar da sua justiça sobre aqueles que entram em sua presença, trazendo fogo estranho. Então eu quero dizer para você, você que tem falado, que tem aberto a sua boca, você que tem se posicionado em situações malditas, em conluios contra a obra de Deus, você que tem se manifestado com pensamentos malignos, a conta vai chegar. Porque isso é um fogo estranho na presença de Deus. A conta vai chegar. Não adianta querer enganar. Não adianta querer achar, não, Deus vai me perdoar por causa disso. Não vai. Não vai. Não vai. E tem muita coisa na nossa vida que, ainda que a misericórdia se estabeleça e Deus traga a sua graça, Deus traga a sua misericórdia, a consequência ainda muitas vezes é danosa. Então tome cuidado para que você não esteja criando um caminho que esteja projetando a sua própria morte. Entenda que o final de todas as coisas sempre será a glória de Deus. Então aquilo que a humanidade olha e pergunta assim, onde está Deus? Por que Deus faz isso? Em tudo isso, no final, Deus será glorificado. Então entenda essa realidade. O caso dos filhos de Arão serve para nós como um exemplo que jamais deve ser esquecido. Agora, o que é ainda mais impressionante é quando nós comparamos os capítulos 9 e 10 de Levítico. Levítico 9 registra como o fogo da parte do Senhor, o fogo da glória de Deus, consumiu o sacrifício inaugural do altar. Consumiu o sacrifício de forma com que o pecado do povo foi expiado. E aí no capítulo seguinte, esse mesmo fogo divino consome aqueles homens que ousaram se aproximar de Deus de uma forma inadequada. Então, amados, entendam uma realidade. Não tem permanência de avivamento na vida daqueles que estão buscando fogo estranho, daqueles que estão sendo irreverentes diante de Deus, daqueles que estão recebendo uma série de capacitações, diretrizes e uma série de unção de Deus, mas essas pessoas estão lidando de forma irreverente com essa graça, com essa glória. O escritor aos Hebreus, ele faz uma citação do livro de Deuteronômio, quando ele escreve que o nosso Deus é fogo consumidor. Fica atento, porque a justiça de Deus se estabelecerá. Muitos estão brincando. Eu estou certo disso. Deus está trabalhando no meu coração e mostrando essa realidade. Muitos estão brincando. Muitos estão brincando. E sabe de uma coisa: o ímpio não prevalecerá no tempo dos justos. O ímpio não prevalecerá. O Senhor é Ele mesmo quem corta. O Senhor é Ele mesmo quem dá cabo. Então não adianta você ficar aqui com carinha de religioso, roupinha de religioso, palavrinha de religioso quando está aqui, mas depois lidando com fogo estranho. Deus vai trabalhar na sua vida. E isso pode ser o fim. Olha para você, mas pode ser o fim. Então ninguém pode se aproximar de Deus por suas próprias obras ou méritos. Ninguém pode achar que o que eu estou fazendo é o suficiente e já era, tá bom. Não. A única forma de alguém se aproximar de Deus de modo aceitável é através de Jesus Cristo. E qualquer outra coisa será fogo estranho diante do Senhor. Então se certifique de estar vivendo uma vida de imitador de Cristo, de quem acessa o novo e vivo caminho através de Cristo, porque essa é a realidade que nos leva a sermos aceitos diante de Deus. Não é a nossa religiosidade, não é a nossa autojustificação, não é as nossas boas obras, é por meio de Cristo que nós podemos manter uma vida de avivamento. Então fica ligado. O segundo exemplo que nós encontramos
que revela alguém que não protege a glória de Deus, é Uzá, que não protegeu a glória de Deus. Vocês lembram da história de Uzá? Quando Davi quis trazer de volta a arca do Senhor, o que a arca do Senhor representa? A presença de Deus. É sobre isso que estamos falando. Quando estamos falando no ambiente de avivamento, nós estamos falando sobre proteger a presença de Deus em nossas vidas, em ter intimidade com Ele, em viver o máximo que Ele quer nos dar, o tudo. Mas não existe o tudo de Deus na irreverência. O nosso coração precisa ser preenchido de santo temor. Não dá para ficar brincando, queridos. Sinceramente, eu pergunto para vocês, até quando vocês vão brincar? Porque eu sei que tem bastante gente aqui brincando. Tem bastante gente aqui brincando. Tem bastante gente aprisionada na sua religiosidade, aprisionada nas suas mentiras, achando que são verdades. Então não seja como Nadab e Abiú que traçam o estranho, não seja como Uzá que manipula a presença de Deus de forma errada. Nós precisamos aprender com Uzá que depois que a arca é capturada, os filisteus roubam, pelo motivo que nós vamos falar no terceiro tópico. Davi agora quer trazer a presença de Deus de volta, a sua atitude é nobre. É nobre quando você quer que a presença de Deus volte para a sua vida, mas a presença de Deus não pode voltar para a sua vida de qualquer jeito. A presença de Deus não pode voltar para a sua vida sem que você esteja preparado para carregar a glória do Senhor. É necessário estar preparado. É necessário estar aqui, colocando a sua vida no altar, deixando o fogo queimar, aumentando o fogo, ajustando a lenha. E aí você vai viver a glória de Deus. Você precisa reparar os seus erros. Você precisa pedir perdão. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Há um jeito certo de carregar a glória do Senhor. A arca representa a presença de Deus. A arca é o próprio Senhor agindo no meio do seu povo. Mas agora, o povo de Israel recebe uma ordem de trazer a presença de Deus de volta, e eles acham que pode trazer a presença de Deus, assim como o povo pagão havia carregado a arca. Alguns de nós muitas vezes querem padronizar o nosso sistema de adoração a Deus com um jeito mundano. Isso é uma maldição. Isso é um engano. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo separado. Precisa existir diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Todo o povo de Israel sabia claramente que a arca do Senhor não podia ser tocada. Todos sabiam. Mas o que deve ter acontecido nesse momento? Por que Uzá escora aquela arca? Exatamente pela irreverência. Depois, a arca ficou na casa de Abinadab por aproximadamente 20 ou 30 anos. Eu imagino que Uzá e Aiô, que eram os filhos de Abinadab, eles estão acostumados com a arca na casa. E existe um problema muito grande quando você se acostuma com a presença de Deus. Existe um problema muito grande quando você começa a achar que o trabalhar e o agir de Deus é algo comum. O agir de Deus será sempre sobrenatural. O agir de Deus será sempre extraordinário. E muitas igrejas no nosso tempo estão sem a presença de Deus, porque começaram a tratar a presença de Deus como natural, usual, comum. Não, Deus tem que curar aqui mesmo. Não, eu falo e Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada do que você fala. Deus só faz alguma coisa porque Ele é Deus. Deus só faz alguma coisa porque Ele é poderoso, porque Ele é Senhor e Ele faz o que Ele quer. Deus só faz alguma coisa porque Ele não transgride contra a sua própria palavra, e Ele deu a palavra e Ele vai fazer o que tem que ser feito. Agora entenda, não trate a presença de Deus como algo comum na sua vida. Uzá cometeu o pecado de irreverência, que é a falta da reverência. Ele foi desatencioso, desrespeitoso com as coisas sagradas. Então, quando a arca, que é a presença de Deus, chegou na casa de Abinadab, com o passar do tempo, ele e seus filhos se acostumaram com a presença de Deus. Queridos, estar no quarto secreto deve ser sempre um momento sobrenatural. Lidar com a presença de Deus dentro da nossa casa tem que ser sempre sobrenatural. Não pode ser algo corriqueiro.
Deus está aqui mais uma vez, vem aí, se o senhor quiser, fala comigo, se der para chorar, eu choro, se for para sorrir, eu vou sorrir. Não é isso. O Senhor fala com você sobre nós sermos espontâneos, sobre nós colocarmos uma atitude aberta para o Senhor, sem religiosidade, mas nunca pode nos faltar a reverência. Porque onde falta a reverência, a presença de Deus vai embora. Onde não há respeito, onde não há honra. E foi isso que aconteceu, por isso que eles foram irreverentes no tocar na presença. Se você estiver tocando na presença de Deus, como nós temos percebido ela aqui neste lugar várias vezes, de forma impura, com fogo estranho, isso vai ser danoso para você. Você sabe que o apóstolo Paulo ele nos fala na explicação sobre a ceia, que quem come o pão e bebe do cálice indignamente será réu, é culpado. Ele diz que exatamente porque alguns estão fazendo, porque na verdade muitos estavam fazendo isso na sua época, estavam fracos e doentes e muitos estavam morrendo. Quando a gente fala que querido a ceia é para ser tomada com reverência, com dedicação ao Senhor. Se você não é batizado, não bota a mão aí. Então não existe comunhão com Deus, não existe vida com Deus para quem está tratando Deus de forma irreverente. E quando você está fazendo isso e toca a presença de Deus, isso está te causando dano. Isso está trazendo prejuízo para a sua vida. Então quando isso acontece, nós passamos a não dar mais o devido valor naquilo que é valioso, aquilo que é sem preço, que é a Shekinah de Deus. Eu já falo línguas faz tempo, eu falo o que eu quiser, eu já tive muita revelação, então se eu falar, não tem problema, depois Deus me mostra de novo, eu vou fazendo. É aí que eu entendo aquelas coisas pentecostais. Se tu não entrega o que Deus está te dando, tu vai para o leito de Jeová, para o leito da enfermidade. Na verdade, não é leito de enfermidade que você vai não, você vai para a morte. Você está negligenciando um dom de Deus na sua vida. Você está negligenciando ser um instrumento de Deus para a sua geração. Você está descumprindo o seu propósito. Isso vai ser danoso para você. Nós não vamos manter o mover de Deus, a presença, o agir de Deus, se nós começarmos a tratar as coisas de forma irreverente. Por que você acha que essa denominação, por que você acha que essa igreja local viveu um tempo de ápice, de crescimento, de avanço? No começo porque havia reverência, havia temor profundo. Mas depois que começou a acontecer, se acostumaram com os milagres, se acostumaram com tudo o que estava acontecendo, e aí onde que as pessoas entraram? No declínio, na irreverência. Começaram a tratar as coisas de Deus de qualquer forma, o dinheiro de Deus de qualquer forma, o tempo de Deus de qualquer forma, a administração do reino de qualquer forma, a administração dos dons de qualquer forma, a administração dos dons para obterem lucros pessoais, próprios. Está compreendendo? Isso é danoso, isso produz morte, isso faz com que a Shekinah seja tirada das nossas vidas. Então qualquer coisa sagrada que nós fizermos com características mundanas se constituirá em irreverência. Isso aqui é frase para evangelizar no Instagram. Qualquer coisa sagrada que fizermos com características mundanas se constituirá em irreverência. Exatamente porque Deus já tem nos dado a forma certa de fazer a sua obra. Você não precisa adaptar a obra de Deus ao modelo mundano, ao modelo dos homens, aquilo que os homens querem, o jeito que os homens querem. Nós precisamos fazer exatamente como Deus tem nos mandado. Então nós não temos que adaptar os métodos mundanos para a expansão do reino. Spurgeon, ele diz algo muito importante. Ele disse que o cumprimento de um dever de modo errado altera a sua natureza. Entende? Quando você realiza um dever da maneira errada, você altera a sua natureza e o torna em pecado. Então, muitas pessoas querem fazer as coisas sagradas, mas fazem de uma forma errada. E isso se torna pecado. Então, quem é que pode levar a glória do Senhor? Quem pode manter a glória do Senhor na sua vida? Os levitas. Aqueles que estão preparados para isso. Aqueles que estão chamados para isso. Aqueles que estão cheios do amor de Deus, cheios da graça de Deus, cheios da humildade de Deus. E aí o que acontece?
Espírito Santo pode continuar com a reverência. Pode ser uma reverência. Pergunta para ele como está a sua reverência. Quem pode levar a glória do Senhor? Os santificados. Quem tem uma vida de santidade pode levar a glória do Senhor. Não de qualquer jeito. Você não vai receber o que nós temos tido a oportunidade de receber neste lugar de qualquer jeito. Você não vai falar em novas línguas e ver na vida do jeito que você quer. Você não vai ter revelação. Você não vai receber esse batismo que Deus tem derramado neste lugar. Enquanto você não receber esse batismo de reverência. Esse batismo de temor diante de Deus. Amém, queridos? Quem quer isso hoje para a sua vida? O verdadeiro batismo de temor, de reverência, de entender qualquer... As pessoas vão falar assim, você está maluco agora? Qualquer coisa você está achando que Deus vai punir, que Deus... Não, eu quero andar em verdadeira reverência diante de Deus. Eu quero que isso seja notório. Então você tem que ser santificado para carregar a glória do Senhor. Quem pode levar a glória do Senhor? Aqueles que estão buscando o Senhor devidamente. Você está buscando a Deus? Você está buscando a Deus? Você está buscando a Deus quando você busca o seu salário no final do mês? Você está buscando a Deus da mesma forma? Você está buscando a Deus na mesma intensidade? Você está buscando a Deus da forma como você busca os seus interesses? Na verdade, você já deveria ter aberto mão dos seus interesses e aprender a buscar só o interesse de Deus, que é isso que faz sentido para a nossa vida. É isso que nos faz atingir até mesmo aquelas coisas que nós queremos tanto, é buscar os interesses de Deus. Por isso que Mateus 6,33 diz, buscai o reino, sua justiça e essas coisas serão acrescentadas. Seja reverente diante do Senhor. Quem pode carregar a glória do Senhor? Aqueles que têm linhagem, aqueles que são colocados no corpo de Cristo, aqueles que são chamados para estar em Deus, aqueles que fazem parte do corpo. Então, queridos, Uzá, ele foi irreverente. A gente olha a primeira instância, né, e fala assim, uau, que maldade! O cara estava fazendo uma boa ação, ele estava levando a arca, estava trazendo a presença de Deus de volta para o lugar dela. Mas ninguém vai trazer a glória de Deus para o seu devido lugar de forma irreverente. Nós precisamos ter mais temor. Nós precisamos ter mais dedicação a Deus. Nós precisamos ter mais vida com Deus. Amém, queridos? Temor para essa palavra, essa ministra. Temor. Temor. O terceiro exemplo que nós encontramos é o exemplo do que fez com que a arca fosse tirada de Israel. É o exemplo de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias são filhos de Samuel. Samuel é um grande sacerdote da nação israelita. Sacerdote é um grande homem de Deus. Mas por algum motivo ele não soube educar os seus filhos. Os seus filhos se tornaram irreverentes. Os seus filhos se tornaram apóstatas. Para a gente ter uma visão, veja uma parte da história deles. Os filhos de... Na verdade, eu falei, os filhos de Samuel são os filhos de Eli. Os filhos de Eli. Que também foi, por um grande tempo, um grande homem de Deus. Mas na sua velhice, se perdeu. Esse homem morreu cego, curto, de pescoço quebrado. E são esses, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Veja que o texto diz, os filhos de Eli eram ímpios. Como que os filhos de um sacerdote, também um grande sacerdote de Israel, o discipulador de Samuel, como que ele cria filhos ímpios? Veja, esses filhos não se importavam com o Senhor nem cumpriam os deveres de sacerdotes. Eles eram estabelecidos como sacerdotes, mas não faziam o seu papel. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola. E o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Verdadeira irreverência. Pessoas que diziam: não creio com Deus, não quero nem saber. Viviam num ambiente que deveria ser um ambiente de temor ao Senhor, deveria ser um ambiente de reverência. Eles estavam continuamente no templo.
pseudos servidores de Deus. Mas agora, o texto bíblico diz que eles eram ímpios. Sabe de uma coisa? Fazer coisas para Deus, estar no templo, não significa que você seja uma pessoa aprovada. Seguir rituais, liturgias, não significa que você seja uma pessoa aprovada. No profundo do seu ser, na visão de Deus, você pode ser tratado por Ele como um ímpio. Porque os verdadeiros servos de Deus têm reverência, têm temor, têm respeito. E isso se evidencia nas nossas ações, na forma como eu lido com as coisas de Deus. De forma especial, como eu falo a respeito dos homens de Deus. Como eu trato as coisas do Senhor. Então os filhos de Eli eram ímpios e não conheciam o Senhor, mas apesar disso, eles serviam junto com o Pai. A tenda do tabernáculo era onde eles serviam, que estava em Siló. 1 Samuel 2,17 diz que o pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Vocês estão compreendendo claramente, não estão? Isso é claro, não é? Sim ou não? É necessário compreender isso para que haja um ambiente de temor. Mas pessoas vão ouvir isso aqui e continuar fazendo a mesma coisa. Questão de reverência. Ou você pode tomar uma decisão hoje. Ou você pode tomar uma decisão enquanto há tempo. E dizer, Senhor, eu quero esse batismo de temor. Eu quero ser envolvido nessa glória. Eu quero ser envolvido por esse ambiente onde eu não consigo ficar em pé. Esse ambiente onde eu tenho que me prostrar. Esse ambiente onde eu tenho que te reverenciar. Como nós vimos no Salmo 46, dar a glória devida ao Senhor. O pecado dos filhos de Eli era o desrespeito à lei dos sacrifícios. Eles tomavam para si as melhores partes das carnes que eram oferecidas pelo povo, antes mesmo de serem cozidas ou queimadas. Além disso, eles se deitavam com as mulheres que ministravam a porta da tenda da revelação. 1 Samuel 2,22. Eram verdadeiros prostitutos. Sinceramente, queridos, como está seu coração diante de Deus? Sinceramente, eu me preocupo da forma como você recebe uma palavra dessa. Como que você ouve isso aqui? Que isso mexe com você? Eu tenho certeza que isso fala a nossa alma, que é a palavra de Deus. E muitos estão sendo irreverentes. Vem aqui é bonitinho, a carinha de crente, trejeitos, levanta a mão, dá glória a Deus, responde tudo. Mas quem é você lá fora? Como as pessoas estão te vendo? Será que as pessoas estão vendo a glória de Deus na sua vida? Será que elas estão vendo a reverência? Será que elas estão enxergando esse tipo de testemunho? Ele permitiu que Ofni e Finéias retirassem do santuário a arca da aliança. Olha que grande erro. Esses homens pegam a presença de Deus. Escutem isso. Uma marca muito comum da nossa geração. Eles pegam a presença de Deus para usá-la como amuleto. Eles pegam a arca do Senhor, que representa a presença de Deus no meio do seu povo, e de forma irreverente, sem autorização do próprio Deus, eles pegam essa presença e levam para o campo de batalha, achando que isso iria facilitá-los na derrota dos inimigos. Sabe, irmãos e irmãs, se não existe reverência em nossas vidas, nós estamos sendo saqueados, esbofeteados pelos inimigos. São os próprios inimigos que estão roubando a presença de Deus da sua vida, exatamente porque você é irreverente. Exatamente porque você acha que você usa a presença de Deus só na hora que Ele é devido. Você usa a presença de Deus na hora do seu sufoco. Você não reverencia a Deus na adoração, no amor genuíno, na entrega perfeita. Você apenas usa Deus para o atendimento dos seus próprios interesses.
Isso é irreverência. Isso é um grande problema. Nós não podemos viver dessa forma. Eles levam isso para o campo de batalha da guerra contra os filisteus como se fosse um talismã. Você pode ver isso em 1 Samuel 4:1. E dessa maneira, Ofni e Finéias cometem um pecado triplo. Em primeiro lugar, eles transgrediam contra a lei cerimonial, que eles eram irreverentes diante de Deus. Os mandamentos que estabeleciam como deveriam ser oferecidos os sacrifícios que estão registrados no livro de Levítico, no capítulo 1-7. Tudo que eles foram ensinados por um longo tempo, treinado, eles transgridem contra isso. Em segundo lugar, eles profanavam o santuário, a tenda da revelação, onde Deus mostrava a sua glória, transformando-a em um antro de prostituição, onde Deus se manifestava. Queridos, eu tenho um temor, porque nós temos lidado com situações e temos um temor, e temos nos arrependido por isso, de temer, mas nós já nos colocamos na brecha por isso, de que tempos nossos, dessa região de Bragança Paulista, já foram tempos de prostituição. Já tivemos o sentimento que coisas malignas aconteceram dentro dos nossos tempos, a título de prostituições, de adultérios, dentro de tempos nossos. Nós temos esse temor. Já oramos em lugares fazendo esse cancelamento. Como que Deus vai se manifestar num lugar assim? Como que Deus vai se manifestar numa casa de prostitutos, de adúlteros? Como que a glória de Deus pode prevalecer na sua casa? Como que a glória de Deus pode prevalecer lá onde você ainda abre a janela da sua TV, do seu computador, do seu celular, dentro da sua casa, do seu quarto, do seu lugar secreto, onde é o santuário, para você buscar a presença de Deus, e lá você vê coisas pornográficas. Lá você alimenta a sua carne de uma forma maldita. E depois você acha que a presença de Deus é comum. Não, tá bom, Deus me perdoa. Olha, queridos, é a Bíblia que diz: se você não arrepender, você vai morrer. Se você não arrepender, você vai morrer. O engano não vai durar para sempre. O engano não vai durar para sempre. Se aproximar desse tempo onde a santidade de Deus tem sido prevalecente, e manter uma vida de impureza, uma vida religiosa, uma vida de engano, vai trazer dano para você. Vai trazer dano para você. Mas o que nos importa, genuinamente, é que vai trazer glória para Deus. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. É aquilo que o homem planta, que ele colhe. Então olhe para a sua plantação. Olhe para como você tem lidado com as coisas de Deus. Olhe para todas as chances que Deus tem te dado. Olha para a tolerância, para a misericórdia que Deus tem trazido sobre a sua vida. Eu já vivi tempos da minha vida, graças a Deus, nunca foram tão longos, porque eu sempre fui muito temeroso ao Senhor. Mas eu já vivi períodos que eu não estava fazendo tudo certo. Mas isso me consumia. Isso me arrebentava. Eu nunca achei comum. Eu sempre fui altamente estremecido pelo Espírito Santo nas coisas erradas que eu fazia. Mas tem pessoas que já se acostumaram. E quem se acostumou com o pecado, quem se acostumou com as coisas erradas e permanecer, não ouvindo a voz de Deus nessa noite, vai haver morte. Haverá morte. Haverá morte. E Deus será glorificado. Alguém consegue entender isso aqui espiritualmente? Alguém consegue entender isso espiritualmente?
Pensa que é legal para mim estar aqui falando isso para vocês? Mas entenda uma coisa, Deus é justo. Deus é justo. Nós não podemos lidar de forma irreverente com a presença de Deus. Em terceiro lugar, eles impediam o povo de cultuar ao Senhor corretamente por realizar sacrifícios incompletos. Quando algum ofertante protestava, era tratado com violência. Capítulo 2, verso 16, segundo Samuel. A punição pelos pecados de Eli e sua família aconteceu de duas maneiras: a destruição quase total de uma família sacerdotal e a humilhação de uma nação inteira. Se lembre de uma coisa: a sua irreverência pode prejudicar muita gente. A sua irreverência pode prejudicar muita gente. A punição pelos pecados de Eli e sua família aconteceu de duas maneiras: a destruição quase total de uma família sacerdotal e a humilhação de uma nação inteira. Cumprindo as profecias divinas, Eli, seus filhos e uma de suas noras morreram, todos no mesmo dia, quando Ofni e Finéias cometeram o pecado de retirar a arca da aliança do tabernáculo e a levaram para o campo de batalha. Eles morreram ali mesmo. Eli e a mulher de Finéias morreram ao receber a notícia. Ouça a história. Naquele mesmo dia, o benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida, perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Pessoas que não protegem a glória de Deus serão privadas de conviver com ela. Existe um caminho para nós desfrutarmos permanentemente da presença gloriosa do Senhor. Existe um caminho para que sempre que nós estivermos unidos, o fogo de Deus seja aumentado. Existe um caminho para que quando você entra no seu quarto secreto e chama a presença de Deus e ora ao Pai, Ele se manifeste ali. Esse caminho se chama reverência. Mas se nós não aprendermos a proteger a glória do Senhor, o que nós vamos ter é a cabote. A Icabode. Icabode significa a glória pesada do Senhor. No Novo Testamento se chama Shekinah. É a glória pesada, é a glória irresistível. É aquela glória. A Cabode é aquela glória que entrou no templo quando os sacerdotes estavam orando e eles não puderam permanecer em pé. É a Shekinah. É a presença gloriosa do Senhor. É a presença irresistível de Deus. Nós choramos, sorrimos, somos batizados. Mas Israel estava agora perdendo a glória do Senhor. A ausência da glória de Deus é um grande prejuízo para as nossas vidas. Então não negligencie a presença de Deus, porque a glória de Deus não tolera a irreverência.
A glória de Deus não pode ser adaptada aos nossos moldes. A glória de Deus não deve ser tratada como nosso amuleto. Por isso, jamais ouse se aproximar da glória de Deus inadequadamente. Porque o preço vai ser alto. O preço vai ser alto. O preço será alto. Não brinque com o que Deus tem te dado. Não seja diferente. Não seja relaxado com o que Deus tem trazido para a sua vida. Nós precisamos de um batismo de perdão. Nossa geração precisa ser tocada, precisa ser tomada pela direção dos céus. Nossos filhos precisam conhecer a reverência. Nossos filhos precisam sentir que a glória de Deus enche o nosso quarto quando nós estamos orando e ela se expande pela casa toda. Nossos filhos precisam perceber que Deus está neste lugar. A arca do Senhor ainda está na sua casa. Tem presença lá. Quantos palavrões você ainda fala dentro de casa? Quantos nervosismos você ainda permite extrapolar dentro da sua casa? Quantas conversinhas ainda existem dentro da sua casa? Quantos irreverentes ainda frequentam a sua casa? Até quando você vai tolerar isso? Pode ficar tarde demais. Não deixe ficar tarde demais. Não deixe ficar tarde demais. Quero convidar você para orar neste momento. Pessoas precisam entender, obviamente. Mas hoje eu tenho da parte de Deus que Ele está a fim de derramar o batismo de perdão. Batismo de reverência. Nós precisamos ser santos com permissão. Nós precisamos entender a majestade de Deus. Nós precisamos compreender que o nosso Deus é grande. Ele é Senhor. Ele é soberano. Ele não se estabelece nas nossas mandingas, nas nossas simpatias, nas nossas campanhas. Ele se estabelece em poder absoluto. Ele vem em todo o ambiente. Quando ele chega, ele é fogo consumidor. Não dá para ser meio termo com Deus. Se Deus ou você é frio ou é quente. A palavra de Deus diz que o nome é mesmo bonito. Como você está na presença de Deus. Algumas vezes cheio de marra, porque é religioso. Você pensa que seu tempo de crente significa alguma coisa? Quero dizer para você, não significa nada. Nada, absolutamente nada. Tempo de frequentar a igreja não significa nada. Nascer na igreja, como muitos dizem, não significa nada. Ter seu pai pastor ou não ter não significa nada. Se você veio de linha pastoral, não significa nada. O que significa a nossa reverência diante de Deus? O que significa é permitir que Deus entre na nossa história para trazer transformações genuínas. O que faz sentido é ter reverência para vir neste lugar. O que faz sentido é se preparar para um tempo de adoração. O que faz sentido é buscar uma vida de dedicação aos céus. É isso que vai nos modelar. E você pode rejeitar isso. E você pode dizer:
Eu quero viver a glória de Deus. Eu não posso viver fora do Santo dos Santos. Eu não posso viver distante da glória do Senhor. Eu preciso de Deus para estar mais perto dele e nos honrar cada dia mais. Esse é o caminho da transformação. Esse é o caminho de uma grande história, onde as pessoas possam ver a glória de Deus através da sua vida. Onde as pessoas possam enxergar o fogo de Deus, sinais, prodígios, maravilhas, grandes milagres. Mas além disso vai acontecer de forma diferente. Vamos orar? Você tem motivos para isso? Você tem motivos para dizer, Senhor, eu não preciso melhorar. Vamos? Como você quer orar? Como você quer orar? Como você quer ficar na presença de Deus?